Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Dariano, sou instrutor teórico e prático credenciado pelo Detran. Meu objetivo hoje é ajudar vocês na provinha do Detran, tá? O Código de Trânsito Brasileiro divide em 5 partes o Código de Trânsito Brasileiro, para vocês que estão aprendendo a fazer a prova. Então tem a parte de legislação, tem a parte de direção defensiva, tem a parte de noções de primeiros socorros e tem a parte de mecânica, tá? E o convívio meio ambiente, tá? Vou falar cada uma delas separadamente. Gostaria que vocês dessem um joinha ou um negativo. O joinha eu vou ficar mais motivado, o negativo a gente vai consertar o que está errando, tá? Hoje a gente vai falar sobre penalidades. As penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro são advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH ou PPD, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Vamos lá para a tabela de pontuação. A natureza leve, ela tem 3 pontos e o valor da atuação é de 88 e 38. Natureza média são de 4 pontos e o valor é de R$ 130,16. A grave é de 5 pontos e o valor é de R$ 195,23. A gravíssima já são 7 pontos e o valor é de R$ 293,47. As infrações gravíssimas podem ter suas multas multiplicadas por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 ou até 60 vezes. As medidas administrativas são retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, recolhimento do documento do veículo, recolhimento de animais, transbordo de excesso de cargas, realização do teste de alcoolemia, realização de exames. Tudo que começar com as letras R ou T são medidas administrativas. A principal diferença entre as penalidades de suspensão por direito de dirigir e a cassação da habilitação, a diferença de uma para outra é que a suspensão da CNH é temporária, pode levar de 6 meses a 1 ano. No caso de reincidência, de 8 meses a 2 anos. A definitiva é a reabilitação do condutor. Poderá reabilitar-se após 2 anos, desde que não mais subsistam os motivos que lhe deram a causa. O que seria suspensão do direito de dirigir? É uma punição que o condutor fica impedido de dirigir por um período e a sua habilitação é recolhida e devolvida depois de cumpridas as penalidades. Um exemplo é conduzir o veículo automotor por influência de álcool ou outras substâncias psicoativas, dirigir ameaçando os pedestres na via ou outros veículos, demonstrar, exibir manobras perigosas, arrancadas bruscas, frenagem e derrapagem em via pública. Alguns motivos para a cassação da CNH: suspenso o direito de dirigir e assumir a direção do veículo, comprovada a reincidência, dirigir o veículo com categoria diferente do que esteja conduzindo, entregar o veículo à pessoa inabilitada, disputar corrida e manobras perigosas. A reabilitação, o condutor poderá reabilitar-se após 2 anos, desde que não subsistam os motivos que lhe deram a causa. A responsabilidade pelas infrações na direção do veículo cabe: primeiro, a notificação de atuação deve ser apresentada no prazo de 30 dias. O condutor responsável pela infração terá o prazo de 15 dias para se apresentar. O proprietário terá o prazo de 30 dias para a defesa.
Em quais casos pode ser aplicada a advertência por escrito? Somente poderá ser aplicada para infrações de natureza leve ou média, desde que não seja reincidente. Retenção do veículo é a imobilização curta ou prolongada do veículo para sanar alguma irregularidade. Geralmente o condutor está presente. Um exemplo é, se o reparo puder ser feito no local, o veículo é liberado. Remoção do veículo é a retirada do veículo do local a fim de liberar o trânsito para outros usuários da via. Nos casos que pode ocorrer a remoção do veículo seria no caso de estacionamento irregular ou quando imobilizado na via por falta de combustível. Recolhimento da habilitação. Nesses casos, pode ocorrer na suspeita de adulteração, rasuras, alterações nos dados ou inautenticidade, frio, falso. As penalidades serão impostas para: no caso do proprietário, caberá a conservação e inalterabilidade de suas características, não mudar as características do veículo. O condutor caberá a responsabilidade pelas infrações na direção do veículo. O embarcador, quando for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal. O transportador é quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Pagamento da multa pode ser efetuado até a data do vencimento, 80% do seu valor com 20% de desconto, o valor original da multa. O desconto do pagamento da multa, no caso do infrator optar pelo sistema de notificação eletrônica, terá 40%, desde que reconheça a procedência e a falta e não apresente recurso. Crime doloso, quando há intenção. O exemplo, se beber e dirigir com a capacidade psicomotora alterada, em razão de influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine a dependência. O culposo é quando não há intenção. Ao conduzir o veículo, não há tempo de reação ou como evitar o acidente. Multa por excesso de velocidade. Acima da máxima em até 20%, a gravidade é média. Acima da máxima entre 20% e 50%, ela é grave. Acima da máxima em mais de 50%, é gravíssima, vezes 3 e a suspensão. Como é que a gente chega nessa conta? Vamos lá ver ela. Aqui é a forma de porcentagem para o cálculo de multa. Exemplo, a via de 60 km por hora. Então tá aqui, ó. Vamos colocar em 20% para ver quanto vai dar. 20%, você vai colocar 60 vezes 20%, vai dar 12. Aí você pega os 60 km por hora e coloca aqui de novo. É igual a 72. Então, a via de 60 km por hora, você estava a 72 km por hora. Então, ela vira média. No caso da via ser 60 km por hora e você tiver a 50%, como é que ele vai chegar nessa conta? 60 vezes 50 vai dar 30, porque você vai eliminar os zeros, né? Vai dar 30. Aí você pega o 60 de novo, joga aqui, soma, vai dar 90. 90 km por hora no lugar que é 60 é grave. Se você estiver numa via de 60 km por hora e for acima de 60%, você vai pegar os 60 km por hora, vai colocar 60%, vai sair igual a 36, você vai descer os 60 de novo aqui, vai dar 96. Se uma via de 60 km por hora você tiver a 96 km por hora, ela vai ser gravíssima, vai ser multiplicada por 3 e vai ser suspenso o seu direito de dirigir. Infração gravíssima.
Dirigir falando ao celular ou com fone de ouvido, é o mesmo artigo. Artigo 252. Deixar de dar preferência à passagem a veículos que têm prioridade, artigo 189. Infração gravíssima. No caso da ambulância aí, né? Deixar de dar passagem a pedestre que se encontra na faixa destinada a ele. Infração gravíssima. O pedestre está em cima da faixa e a pessoa não respeitou o direito do pedestre. Lembra-se que o Código de Trânsito Brasileiro, ele foi criado em defesa da vida, né? Então a gente tem que esperar o pedestre atravessar. Independente se está vermelho, se está verde, você vai ter que esperar. Artigo 208. Avançar o veículo, avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, é o mesmo artigo. Infração gravíssima, penalidade de multa. Forçar ultrapassagem, gravíssima, multa 10 vezes o valor, 10 vezes o valor e a suspensão do direito de dirigir. Nesse caso, ela vai ser multiplicada em 10 vezes, né? Você está pondo a sua vida e a do outro em risco. Fazer conversão em local proibido, infração gravíssima. Condutor não sinalizar suas intenções com seta ou sinal de braço será punido com infração grave. Temos que sinalizar nossas intenções, né? Usar o veículo para arremessar sobre pedestres, água ou detritos, infração média. Fechar o cruzamento, infração média. Deixar de dar passagem para veículos que venham à esquerda, infração média. Estacionar nas vagas reservadas a pessoas com deficiência, idosos sem credencial, infração gravíssima. Ultrapassar pela contramão outros veículos nas curvas e aclives sem visibilidade suficiente, infração gravíssima, multa 5 vezes. O uso da buzina só poderá fazer em toques breves nas seguintes situações, para realizar pequenas advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Infração leve. Organizadores responsáveis pela manifestação de evento deliberadamente interrompem, restringem ou perturbem a circulação da via sem autorização. A multa poderá se agravar até 60 vezes. A falta do porte de licenciamento anual será dispensado pela fiscalização quando a fiscalização verificar regularidade pelo sistema informatizado. Pessoal, muito obrigado. Quem gostou, dá um joinha aí. E até o próxima aula.